Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuação da leitura do livro de Isaías, um livro que todo mundo que diz que crê em Deus deve conhecer ele. Tanto judeus como cristãos precisam conhecer o livro de Isaías. O livro de Isaías fala do perdão de Deus, fala da salvação, e quando se fala de salvação, está falando de Yeshua, Jesus, conhecido pelas nações como Jesus, Yeshua aramaico e Yehoshua hebraico. As vogais mudam, porque no hebraico não tem vogal. Hebraico e aramaico não tem vogal. Então, por isso que às vezes você vai ver a pessoa falar Yahoshua, outros falam Yehoshua. Mas esse seria o hebraico, viu? O aramaico é Yeshua. Ou tem gente que prefere falar Yahshua. Enfim, eu só estou explicando aqui porque hoje em dia está muita essa discussão de nome. Mas as nações conhecem como Jesus porque é a tradução que veio do grego. Então, o livro de Isaías fala da salvação. Eu estou também explicando o que significa a palavra salvação, ok? E o livro de Isaías também fala das punições do Eterno. E se você for ler o livro de Isaías, você vai entender como serão os finais dos tempos. Não só Isaías, vários outros profetas, ok? Mas conheça pelo menos o livro de Isaías. Então nós vamos aqui fazer a leitura hoje do capítulo 7 de Isaías. Essa Bíblia, a tradução dela chama Bíblia Viva, ok? É online. Peguei da internet. Então vamos fazer a leitura. Aqui já o título já é assim, ó, Profecias contra Israel e Síria, ok? É um título que deram. Tá vendo? Israel e Síria. Israel significa os judeus, ou as 12 tribos também. E Síria significa o mundo. Significa os gentios daquela época. E de hoje também, né? Porque os gentios continuam. As 12 tribos também continuam pelo mundo inteiro, hoje em dia pelo mundo inteiro, né? Naquela época era Israel mesmo, mas hoje em dia já está pelo mundo inteiro. Então houve uma mistura muito grande entre gentios e as 12 tribos. Inclusive com os judeus também teve muita mistura com os gentios. Vamos fazer a leitura. Capítulo 7, versículo 1, começando. Durante o reinado de Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada. Ok? Então, Jerusalém ela foi atacada pelo rei da Síria e Peca de Israel. Israel foi o nome que ficou com as 10 tribos, ok? Não confundir com o estado chamado Israel hoje. Então foi contra Jerusalém. Jerusalém ficou com Judá, com a tribo Judá, com os judeus. Então foram contra Jerusalém um rei dos gentios, da Síria, e também Peca, de Israel. Apesar do ataque,
Poderia ser dos ataques mesmo, mas aqui está no singular mesmo. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada. Então aqui a gente vê que Deus estava com o povo de Jerusalém. Deu a vitória a eles. E continuando. Mas quando se avisou no palácio real que a Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acaz era o rei dos judeus, ok? Naquele período, viu, gente? Acaz e os judeus ficaram cheios de medo, agitados como árvore num dia de vento. Só para vocês terem uma ideia, Israel, as 10 tribos, 9,5, mais ou menos, porque com Judá ficou Benjamim e também uma parte da tribo de Levi, ok? Não tinha como ter sacerdote se não tivesse descendente de Levi. E aí, aquelas outras tribos se uniram a um rei gentil para atacar Judá, Jerusalém, que era a capital da tribo de Judá. Então, normalmente a gente fala tribo de Judá, mas a gente sabe, quem estuda sabe que Benjamim estava junto e uma parte de Levi. Continuando. Então, eles ficaram com muito medo, porque com certeza era um número muito maior que vinha lutar contra eles naquele momento. Mas a Bíblia fala que a cidade não foi conquistada, Jerusalém não foi conquistada, mesmo por aquele grande número de pessoas que estavam vindo contra ela. Até hoje tem israelitas espalhados pelo mundo que eles querem se unir para voltar para Jerusalém, viu? Eu já vi gente falar isso. Jerusalém também pertence às 10 tribos, às chamadas 10 tribos. Mas isso aí já é uma outra notícia. Então vamos continuar. Então eles aqui no 3, versículo 3, capítulo 7, versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías: leve seu filho. É difícil de falar esse nome aqui, viu, gente? Xiarlaçu. Um resto voltará. Então, Isaías tinha esse filho que tinha esse nome, que na tradução portuguesa significa um resto voltará. Os filhos do profeta Isaías, como outros profetas também, eles recebiam um nome do que ia acontecer com os israelitas ou então em particular com Judá. Então, continuando aqui, o Senhor falou para Isaías, para levar o filho dele, que significa um resto voltará. Leve com você e vai encontrar-se com o rei Acaz. Você encontrará perto do fim dos canos que levam a água para o açude elevado, junto ao caminho que acaba no campo onde o povo vai lavar roupa. Detalhadamente aqui, aonde que tinha que ser o encontro. Acaz é o rei de Judá. E aí, Isaías é o profeta, né, da tribo de Judá. E diga assim, aqui já no versículo 4, e diga assim, e diga, não tem nada de, não, deixa eu ler de novo. Diga que ele deve se acalmar, tá?
Quem devia se acalmar? O rei Acaz, da tribo de Judá. Diga que ele deve se acalmar. Mandou o Senhor. Diga que não se assuste com a ira desses João ninguém. Isso aqui é a tradução dos dias de hoje, ok? João ninguém. Joões ninguém. Rezim, o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel. Então, quem eram os Joãos ninguém diante de Deus? Diante de Deus, viu, gente? O povo estava morrendo de medo. Mas diante de Deus, eles eram João ninguém. O rei da Síria e o rei de Israel, das 10 tribos. Continuando, eles fizeram um plano para atacar você e seu país, dizendo: vamos invadir Judá, deixar todo o seu povo morrendo de medo. Então atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal, o novo rei de Judá. Ok? Aqui não tem o nome da pessoa, só fala que é filho de Tabeal. Quer dizer, queria que esse filho de Tabeal aí que fosse o rei de Judá. Mas o Senhor Deus diz: esse plano irá por água abaixo. Então, Deus mandou esse recado. Já pensou, você está com medo de uma situação e Deus fala: não tenha medo. Não se preocupe não que não vai dar certo. Aleluia, gente. Isso é uma palavra tão abençoada no dia da angústia, você receber. Ok? Continuando a leitura. Damasco continuará a ser a capital da Síria. Apenas o rei Rezim não ganhará novas terras. Daqui a 65 anos, Efraim já não existirá como nação. Ok? Efraim foi o nome que também recebeu as 10 tribos, ou as 9 tribos e meia. Ok? A partir daquele decreto que Deus estava dando através de Isaías, depois de 65 anos, o Efraim, as 10 tribos que tinham a cidade como Samaria na época, a Bíblia falou que ia deixar de existir. Vamos continuar lendo? Olha lá. Samaria continuará sendo a capital de Efraim, apenas o rei Peca não ganhará novas terras. Então, o rei Peca era de Samaria. Não vai. Hoje nós temos exemplo de guerra hoje que estão guerreando e tomando as terras. Ok? Então, naquela época, falou, não vai tomar as terras, não. Não vai. Não é igual essa guerra que nós temos tendo no momento entre Rússia e Ucrânia, não, porque aqui falaram que não ia ter êxito nenhum. Vamos continuar? Você não acredita em mim? Então, quando Isaías falou isso, com certeza as pessoas não estavam nem acreditando que elas iam ter vitória, porque provavelmente era um número pequeno, a tribo de Judá era menor do que as outras 9 tribos e meia, liderada por Efraim, pela tribo de Efraim, né? Porque Efraim já tinha morrido há muitos anos. E fica só os nomes, gente. Israel é o nome de Jacó, ok? Judá é o nome do filho de Jacó, que nessa época devia ter só os ossos, mas ficou o nome do povo, o nome da cidade, até hoje, ok? E aí falou assim, é bom começar a crer. Então, Deus mandou esse recado para Judá, através do profeta Isaías, e o profeta Isaías estava duvidando. O profeta Isaías não.
A tribo de Judá, estava o rei Acas, estava duvidando. Estava duvidando. Deus estava falando que ia proteger ele, estava duvidando. Aí fez a pergunta: você não acredita em mim? É bom começar a crer. Aí já, quando Deus fala uma coisa para você que você não acredita, você já está provocando a ira de Deus. Meu pai, me ajuda a acreditar quando o Senhor me fala, meu pai. E ele falou: é bom começar a crer, senão eu não os protegerei e você será destruído. Quando você não crê em Deus, você está tirando a proteção. Quando Deus te manda um recado através da Bíblia ou através de um servo dele ungido, e se você não aceita, você não crê, você vai perder, você vai ter derrota. É o que está escrito aqui na Bíblia. Por isso que eu recomendo vocês a ler Isaías. Continuando, pouco depois, o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acaz. Quem é o rei Acaz? O rei de Judá. Okay? Acaz, peça um sinal. E Deus está ali, com paciência. Vocês entendem por quê? Vocês entendem porque quando o Senhor Jesus veio, a maioria deles não entenderam nada? Começou aqui, gente. Começou em Isaías. Vai lá para Isaías 7 que você vai entender por que quando o Senhor Jesus veio, a maioria do povo dele não acreditou nele, não entendeu. Até Pedro que seguia ele, às vezes tinha dúvida. E outros também tinham dúvida, como Tomé. O Judas já negou de vez, já saiu fora. Viu? Isso aqui começou no capítulo 7 de Isaías. Se você não conhecer esse texto, você vai sair por aí falando besteira, igual eu já vi muitos falarem sobre os judeus não reconhecer o Senhor Jesus, na maioria, ok? Então, vamos lá, continuando lendo. E aí o Senhor falou: peça um sinal, uma prova de que eu vou mesmo derrotar os seus inimigos. Vamos! Peça o que quiser, seja no céu ou na terra. Gente, já pensou você ter a oportunidade de pedir para Deus o que você quiser no céu ou na terra? Gente, isso é uma oportunidade que não existe outra igual. Ok? E o rei Acaz respondeu. Vamos ver como o rei Acaz respondeu? Não. Eu não vou aborrecer o Senhor com uma coisa dessa. Ele não estava acreditando que Isaías estava falando a verdade. Ele estava achando que Isaías estava mentindo. E ele achou que se ele fosse pedir um sinal para Deus, ele ia estar aborrecendo Deus. Porque às vezes nós interpretamos conforme o nosso coração enganoso. Foi o que aconteceu com o rei Acaz. Só que realmente era o Senhor que estava falando através do profeta Isaías. Quantas vezes Deus já nos usou alguém para falar com nós e a gente não crê? Vamos continuar? E ele falou que não ia pedir, que não ia aborrecer o Senhor. Por quê? Porque ele não estava acreditando que Isaías estava falando a verdade, gente. Vamos raciocinar. Aí Isaías replicou: ouça, membros da família real, já não basta vocês acabarem com a minha paciência. Querem acabar também com a paciência do meu Deus? O profeta Isaías falando. Continuando. Por isso, Deus vai dar um sinal. Vamos ver qual vai ser o sinal que Deus vai dar? Vamos ver? Mais uma vez aqui cita o Evangelho. Hoje eu estava até falando sobre o Evangelho, que ele começa em Gênesis 3,15, né? E aqui tem outras passagens da Bíblia, várias passagens que você vai encontrar o Evangelho, falando de Antiga Aliança. E aqui no livro de Isaías, ele está aqui no 7,14, ele começa aqui no 7,14, vamos ver? Por isso Deus vai dar um sinal, quer vocês queiram, quer não. Uma virgem terá um filho, e ela chamará o neném ou a criança
de Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, isso aqui já está lá no... Tem gente que acha que começou no livro Mateus. Não, gente, isso aqui já estava lá em Isaías 7,14. Aleluia. E aí o rei não acreditou, perdeu a oportunidade. Deus falou, você acreditando ou não, eu vou fazer. Só que o que aconteceu? Quando Deus fez, a tribo do Senhor Jesus, em maioria, não acreditou. E quando você não acredita, você não obedece a Deus. E quando você não obedece a Deus, você recebe punição, ok? Vamos lá. Quando esse menino parar de mamar e começar a comer, pouco antes desse menino saber o que é certo e o que é errado, os dois reis que tanto assustam você, rei Acaso, os reis de Israel e da Síria estarão vencidos. Ok? Estarão vencidos, meu filho. Ou vocês acreditando ou não, eu dou a minha palavra. Ok? Lembrando que o rei de Israel ficava em Samaria, que eram as outras tribos, que se dividiram, né? E aí, continuando. Mais algum tempo, estou no 17, no versículo 17, mais algum tempo depois o Senhor vai castigar o povo de Judá. Quem é o povo de Judá? Descendência do filho de Jacó, chamado Judá. Acho que é o segundo filho. Não é o quarto filho. É o quarto filho. Judá. Ok? Se alguém tiver dúvida, é só ler lá a história dos filhos de Jacó, que Jacó também recebeu o nome de Israel, viu, gente? Ok? E aí falou que a Síria e Samaria ia perder. Mas, algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá. Por que ia castigar? Porque não creu, porque aquele rei... Gente, quando o rei é ruim, o povo padece, a Bíblia diz. O povo padece, eles não acreditaram. E Deus falou, vocês vão ser castigados por vocês não terem acreditado. Ok, gente? O Senhor vai castigar Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento. Vai haver... Gente, já houve tanto sofrimento, ainda tem mais sofrimento. Não acabou não, viu, gente? Até a volta do Senhor Jesus para julgar as nações, ainda vai ter muita coisa. Vamos lá? Muita desgraça, desde que o império de Salomão se dividiu em Israel. E Judá nunca houve coisa igual. Então ele falou, ó, desde que o reinado de Salomão dividiu, vai haver tanta desgraça maior do que tudo que já houve desde que o reino de Salomão foi dividido. Ok? Até Salomão ainda estava as 12 tribos juntas. Em Salomão foi dividido. Salomão, ele teve um tempo da vida dele que ele serviu ao inimigo. É só você ler. Inclusive a própria Bíblia fala que teve um tempo que ele foi servir o inimigo do povo de Deus, que é Satã, ou o diabo, como alguns conhecem, que vem através dos deuses, né? Deuses, poste ídolos, crenças esotéricas, crenças místicas, crenças não sei o quê, magia, superstições. Essas coisas vêm do diabo. Infelizmente, até Salomão entrou nesse meio, ok, gente? Que o Eterno nos livre em nome de Jesus. Ok? E aí falou, né, que ia vir uma desgraça maior do que tudo que já
Eu não sei quantos anos já tinha se passado desde a época de Salomão, precisava pesquisar. Mas que a desgraça que ia vir seria maior que tudo. Porque Acaz não acreditou nas palavras do profeta Isaías, ok? Acaz, rei de Judá. O grande rei da Síria e seu forte exército invadiu Judá. Nessa época, o Senhor chamará o exército do Egito e da Síria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Já viu abelhas furiosas? Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os valos e as cavernas, e os pastos e os desertos cheios de espinhos. Então ia estar em tudo quanto é lugar, lugar bom, lugar ruim. Pasto é onde tinha comida para os animais, deserto, onde é sequidão, lugar cheio de espinho, é onde que é ruim, não tem condição de ficar ali, mas mesmo até que lugar ia encher tudo que tá falando. Quer ver? Vales, caverna, pastos, deserto, cheio de espinho, tudo ia ficar cheio com a invasão dos soldados que ia vir como abelhas furiosas, que seria do Egito e da Síria, que aqui a Bíblia fala, viu? A Bíblia está falando, não é eu. Leia Isaías 7. Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os valos, valos, caverna, paz, deserto. Naquele dia o Senhor vai usar a navalha, gilete que corta, já viu aquele gilete assim, o pessoal chama de navalha, que antigamente a pessoa fazia barba? Naquele dia o Senhor vai usar a navalha que você alugou para salvar Jerusalém. O que será isso no final dos tempos, hein? Judá vai alugar uma navalha para salvar Jerusalém. Porque isso aqui, gente, aconteceu naquela época e é coisa para o futuro também. Não vai nessa onda que, tudo já aconteceu, não acontece mais. Gente, continua seres humanos vivendo na terra e desobedecendo a Deus. Não acabou, não. Ok? Então, ele não sei o que foi, mas algo que parecia uma navalha que ele tinha alugado para destruir Rezim e Peca, que era o rei da Síria e o rei de Samaria, ok? O rei da Síria para raspar tudo o que vocês possuem, sua terra, suas plantações e seu povo. Mas lá em cima falou que não tinha destruído Jerusalém. Mas depois deixou Deus furioso e Deus fez essa profecia. Ok? Vamos ver? Ia raspar tudo. No ano 70 já aconteceu isso, mas não foi pelo rei do Egito e nem pelo da Síria, mas no ano 70 aconteceu isso lá em Israel. Vamos continuar a leitura? Quando acabar a invasão, Judá não passará de um pasto que tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas. Ok? Naquela época se tinha muitos bois, vaca, ovelha, muita criação. Imagina toda a tribo de Judá que tinha tanta coisa e falou assim, depois que o rei do Egito e o rei da Síria passar por vocês só vão ter uma vaca e 2 ovelhas. Mas haverá alimento bastante para o resto do povo que escapou com vida. Porque normalmente quando tem uma guerra, muita gente foge. E Deus prometeu que aqueles que escapou com vida iam ter alimentos, ok?
Naquele dia, as belas plantações de uvas virarão espinheiros bravos. Os pais vai se transformar numa floresta. Os pais. Isso aqui está escrito os pais, gente. Não sei se colocou errado, mas está escrito os pais vai se transformar numa floresta de espinho, num campo de caça cheio de animais ferozes. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes eles eram bem cuidados, cheios de belos jardins. Depois da invasão ficarão cobertos de espinheiros. Somente os bois e as ovelhas vão pastar ali. Ok? Eu vou ler em outra Bíblia esse versículo 24 aqui, termina no 25. Só vou pegar esse finalzinho aqui em outra Bíblia, porque para mim ver essa tradução colocou o pai, eu acho que é o país, deve ser o país, mas como você sabe que se você for escrever a palavra país, aqui ficou como o país, mas como país? Acho que aqui faltou alguma coisa. Deixa eu ver em outra tradução aqui, que eu tenho várias traduções de Bíblia. Vamos ver na Bíblia, na NVI. NVI, Isaías, nós estamos em Isaías 7. Vamos ver os versículos finais. Aqui, ó. Aqui tá muito melhor para entender. Os homens estarão ali com arcos e flecha. O 4, viu? Os homens estarão ali com arcos e flecha, pois todo o país é o país. Lá a pessoa não escreveu, não colocou o acento no i, ficou parecendo país. O país, viu, gente? Estará coberto de roseiras bravas e espinheiros. Ok? Roseira bravas, espinheiros, o país. E realmente Jerusalém ela ficou exatamente cheio de espinheiros e roseiras bravas, que até hoje tem conflitos lá, ok? Vamos continuar lendo aqui, deixa eu ver o finalzinho aqui nessa tradução. E as colinas antes lavrada com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e os espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas comerão livremente. Então só os animais iam ficar livre nesses lugares. O povo de Judá não ia. E acho que quem acompanha a história de Israel, quem acompanha a história do povo, tem dois povos que habitam lá. Okay? Quem acompanha a história, inclusive Jerusalém também tem dois povos que habitam. Então, se você conhecer a história, você vai saber quem é a roseira e a roseira é brava. Essa palavra brava, eu acho que não acho uma boa palavra para usar, não. Porque dependendo do país, bravas é a coisa boa, mas aqui, quando fala de... É igual, tipo, um animal mal educado, um animal que foi criado na selva, ok? Você tem um animal doméstico que ele é domesticado, mas se o animal for criado na selva, ele não é domesticado, vocês entenderam? Isso significa roseira brava, algo que não foi domesticado, algo que é feroz, algo que agride. Ok, gente? Então, você sabe que você sabe que a parte de Jerusalém, que está com Judá, constantemente é atacado pelas roseiras e pelos espinheiros.
ok? Acho que deu para vocês entenderem. Não quero aqui citar nome de povos, mas acho que deu para vocês entenderem. Ó, e as colinas antes lavradas com enxada, pois aí agora tem os espinheiros, as roseiras ferozes. Só os animais podem passear. Encerramos por aqui hoje, na graça de Deus Pai. Aleluia, amém. Leia, leia esse livro que você vai entender muita coisa do que está acontecendo. Não vai precisar, você não vai precisar fazer teologia, você não vai precisar ficar 2 horas vendo um vídeo de alguém no YouTube, se você conhecer Isaías. Ok? Pai, shalom.